Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Com muita alegria que começamos mais um dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro. Iniciando o nosso dia, nossa semana, começando com a Palavra de Deus, deixando ela trabalhar em nosso coração. E eu quero relembrar que este mês de setembro é o mês da Bíblia, é o mês da Palavra. E você já entra conosco nesta graça que a igreja nos convida e nos proporciona. E eu fiz no primeiro dia, no dia 1º de setembro, que foi domingo, um convite a você se tornar missionário. Como? Sendo um doador da Palavra de Deus. Doe a uma pessoa a Bíblia, doe a Palavra de Deus, comunique a Palavra de Deus, faça esse gesto. Porque como é o mês da Bíblia, a igreja nos oferece, você pode oferecer também uma Palavra de Deus às pessoas que não têm. E aí você torna um evangelizador, você dá um bom presente para a pessoa e você comunica o melhor presente que é a Palavra de Deus. É o melhor alimento que nós podemos dar às almas. Também você pode viver de forma criativa, divulgando esse link. Mandando o link da Lex Divina para a sua lista de transmissão. Para que muitas pessoas também conheçam esse método, essa graça da leitura orante da Palavra de Deus. Para que as pessoas tenham contato com a liturgia da nossa igreja. Porque no mundo inteiro as leituras, nós vivemos essa graça, essas leituras que a igreja nos oferece diariamente, que é a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Depois o terceiro passo que você vai fazer é deixar o comentário no vídeo. Você vai escrever qual a graça de meditar a Palavra de Deus diariamente. O que é que Deus tem trabalhado no seu coração? E depois você vai dar o like, deixar lá a sua marca para que o nosso vídeo vai se tornando conhecido, vai chegando ao coração do povo, ao coração das pessoas. Então, neste mês de setembro, essa é a sua missão como comunicador da Palavra de Deus, como anunciador. Iniciando a semana confiando a Deus tudo aquilo que nós vamos viver ao longo de toda a semana, já dando graças por aquilo que foi vivido e que eu quero agradecer de forma particular todas as pessoas que viveram o Festival das Famílias em Belém, na nossa casa no Convento do Carmo. Agradecer também aos benfeitores, aos padrinhos missionários, aqueles que nos ajudaram para que esse festival acontecesse. Foi um festival belíssimo e estamos cheios de gratidão e ação de graças por tocarmos nas maravilhas que o Senhor realizou. Também aos nossos membros de aliança que se engajaram, que renovaram, aqueles que foram fiéis nesse festival e que puderam beber desta graça do nosso carisma, mas também da Palavra de Deus. Hoje, a igreja celebra São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Gregório nasceu na Itália, por volta do ano 540, e lá faleceu em 604. De nobre família, ocupou cargos de grande relevo na sociedade, destacando-se como prefeito de Roma e bom administrador. Quando então decidiu desprender-se dos títulos e bens terrenos para se tornar monge beneditino. Eleito Papa, aprofundou os estudos bíblicos, teológicos e litúrgicos e governou a Igreja com sabedoria, justiça e tolerância. A seu exemplo, busquemos o conhecimento de Jesus, a verdade que vence o poder do mal. Então, neste dia temos um grande doutor da nossa Igreja, São Gregório Magno. Ele que escreveu várias cartas pastorais. Ele também que foi beneditino, então hoje somos convidados a rezar por toda a família beneditina. Mas foi esse homem, esse Papa, com esse amor incansável pela igreja, um homem com muita sabedoria, com muita justiça e tolerância. Então precisamos pedir a sua intercessão para cada um de nós. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois
isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. É muito bonita a leitura de hoje. Primeiro, porque São Paulo vai nos exortar dizendo que ninguém conhece a Deus a não ser aquele que porta esse Espírito de Deus. E ele vai nos fazer esse convite a falarmos não com palavras de ensinamento de sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida pelo Espírito Santo. Ontem já tinha essa exortação na leitura e hoje novamente, São Paulo continua nos exortando a pedirmos o Espírito Santo, o dom da sabedoria, para proclamarmos a palavra de Deus e não reagirmos de forma psíquica e humana, mas reagirmos de uma vida espiritual, de buscarmos essa vida espiritual, de sermos homens e mulheres espirituais, que o nosso pensamento de fato brote do Espírito Santo, não das nossas imaginações e fantasias humanas, mas sim pedirmos os mesmos pensamentos de Cristo, que são os pensamentos de santidade, pensamentos puros, para que possamos ser verdadeiros discípulos e missionários. O salmo de hoje é o Salmo 144. É justo o Senhor em seus caminhos. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso, o vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O salmo de hoje é um salmo muito belo para a nossa oração, para pedirmos ao Senhor essa graça da sua misericórdia e da sua piedade. Lembrarmos que o Senhor, ele é amor, paciência, ele é perdão, ele é passivo, ele é bondoso, compassivo. E o Senhor, com a sua ternura, abraça toda a criatura, que é cada um de nós. O Senhor que nos ama. E por isso devemos buscar caminhar em seus caminhos, nos caminhos de Deus. E o salmista continua, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, os vossos santos com louvores vos bendigam. Peçamos a graça de bendizermos ao Senhor com os nossos lábios, mas também com o nosso coração, com a nossa alma, e espalharmos essa graça, os prodígios, as maravilhas. Tantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor. E você é convidado hoje também a dar o seu louvor, a testemunhar as graças, as maravilhas. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, tão fechadas em si mesmo, tão no negativismo e que precisa ver uma alma feliz, que agradece, que vê as maravilhas, que reconhece a proteção de Deus, a bondade e a sua misericórdia. E depois lembrarmos que o Senhor, ele é amor fiel em sua palavra, ele é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Então é um consolo para o nosso coração, porque o Senhor cuida dos seus filhos, cuida do seu povo, o Senhor cuida de cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com os seus ensinamentos, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares,
da redondeza. Então a gente vê que a autoridade de Jesus, o poder da sua palavra. E nós precisamos nos apoiarmos nessa autoridade do Senhor, que com a sua palavra nos liberta. Através da sua palavra de autoridade, libertou este homem que estava possuído por um demônio, fazendo ele calar e sair daquele corpo. Jesus tem esse poder de nos libertar das amarras do demônio, através da sua palavra que nós encontramos no dia a dia. Então, peçamos ao Senhor a graça de amarmos cada vez mais e entrarmos no mistério da sua palavra diariamente, de meditarmos a palavra e deixar que a palavra de Deus ela transforme o nosso coração. Tenhamos um bom início de semana, uma bela terça-feira na escuta da palavra de Deus e que Ele vos abençoe.